Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, pela graça, pela bondade e pela misericórdia do Senhor. E glória a Deus. Deus dá honra a quem tem honra, meu irmão Leandro, viu? E toda a honra e toda a glória a Ele, em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acho que quando nós nos dirigimos para um culto ao Senhor, o maior intuito nosso é adorar e cultuar a Deus, receber da Tua palavra e engrandecer o nome desse Deus que tem cuidado de nós, amém? E nós estamos aqui para isso, para louvar e engrandecer a Deus. E quando nós nos adentramos aqui na igreja, onde nos reunimos como igreja, eu gosto muito de ficar apercebido com aquilo que Deus está fazendo neste lugar, com os pequenos detalhes do mover de Deus através da vida dos irmãos, através de um abraço, através de um olhar, através de um cumprimento, através de um testemunho que é dado aqui muitas vezes, através de um louvor, de uma ministração, como muito Deus tem usado da vida do Jonatas. Resumindo, eu gosto muito de ficar apercebido aquilo que Deus tem feito. E se você percebeu junto comigo nesta noite, a maneira que Deus está falando, a última ministração que teve aqui do pastor Gilmar, o pastor Gilmar falou que ele estava ali quietinho no canto e Deus usou da vida do Jonatas para falar algo que ele também falaria aqui, ou pelo menos dentro de um mesmo contexto que ele iria passar. E hoje não foi diferente. E Deus é muito bom em fazer isso, porque Ele confirma no nosso coração que é a vontade dEle que está sendo feita neste lugar. Não é a vontade do homem primeiro, mas a vontade de Deus primeiramente. Eu costumo dizer para alguns irmãos lá na barbearia, algumas pessoas, alguns clientes que vão lá, que a maior liberdade que existe para o ser humano é fazer a vontade de Deus. A maior liberdade para o ser humano é fazer a vontade de Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós caminhamos na liberdade de Cristo, fazendo a vontade de Cristo e a vontade de Deus. E hoje, a hora que o Jonatas estava ministrando os louvores, ele falou algo num louvor, né? Pode morar aqui, pode morar aqui. E o Leandro falou também aqui sobre a mulher, né, a samaritana, do poço lá de Jacó, do qual ela tem um encontro com Jesus, e Jesus fala de algo que estava dentro de nós, de algo maior que habita em nós. E esse louvor e esta palavra que o Leandro trouxe aqui através do Espírito Santo só veio confirmando aquilo que Deus colocou no meu coração durante a semana. Sabe por quê? Porque Deus é bom, amém? E Ele quer que a vontade dEle seja feita na nossa vida, na minha e na sua vida, amém? Louvado seja Deus. É interessante como a palavra ela vem falando no nosso coração. Eu estava lá em casa preparando, me dedicando ali na preparação da palavra e buscando algo do Senhor. E quando eu recebi o convite do pastor Gilmar para ministrar, naquela noite eu estava ficando muito ruim de gripe. Fiquei muito ruim esses dias agora, de quarta para cá, fiquei bem ruim, irmãos. E eu confesso que eu fiquei meio preocupadinho. Falei, meu Deus, como é que eu vou ministrar? Né, eu tô bem ruim de gripe, garganta ruim, dor de ouvido. Nossa, eu fiquei baqueadinho. Mas o Senhor deu graça e me abençoou com uma palavra. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, para compartilhar com você uma palavra que veio direto de Deus para a nossa vida, amém? Não olhe para mim, não olhe para o que eu posso te dar, mas olhe para aquilo que a palavra pode te dar através da minha vida, através da vida de todos que sobem aqui, amém? Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9.
livro de Ageu, capítulo 2, verso 9. Se for colocar aqui no telão, eu vou ler na ACF, amém? Para ficar igualzinho a leitura, fica melhor para os irmãos. Estou feliz de ver aqui o meu irmão Guilherme, amém? O Chico da Bia, amém? Feliz de ver você, a Bia, novamente aqui, glória a Deus. Feliz por ver o Rafael e sua esposa, ou futura esposa, amém? Até que enfim chegou o dia, né, Rafael, de você me ver pregar, né? Tanto que eu falei de Jesus para esse menino lá, na barbearia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quem achou aí? Faz assim com a mão, quem achou? Amém? Livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, verso 9. Aleluias. A palavra de Deus diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Vou colocar o óculos aqui para ajudar. Aleluia. Diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Mais uma vez, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Quem diz essa palavra? O Senhor dos exércitos. Eu quero começar essa ministração com algo que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração para nós nessa noite. Primeiro, o que não é, guarde aí, meu irmão, o que não é a glória da última casa. O que não é. Para você guardar, para você frisar, porque dizem que as primeiras palavras que a gente fala, quando a gente vai falar algo para multidões, ou uma palestra, uma pregação, seja o que for, o início daquilo que a gente fala é o que mais fica guardado na mente das pessoas. Então, que você guarde aquilo que não é a glória da última casa. Porque muitas vezes a gente vê esse texto sendo usado de uma maneira equivocada. Não vou falar nem errada, mas de uma maneira equivocada. A glória da última casa não é um templo maior e mais bonito. Nem lá na época de Jesus, na época desse contexto, da antiga aliança, e nem hoje. Não é um templo maior, não é uma igreja mais bonita. Quem está entendendo? Amém? Não é, irmãos. Não é qualquer tipo de templo bonito, seja branco, seja de parede preta, seja de luzes bonitas, um belo púlpito. Não é. Outra coisa que também não é uma melhora na sua vida, nem na minha. Porque às vezes a gente está passando por algumas dificuldades, algumas lutas, no que diz respeito talvez à área financeira, ou algo que você deseja conquistar, e isso não é errado, amém? Não estou aqui fazendo apologia à pobreza, né, à miséria, porque nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus de prosperidade, sim, Ele é. Mas eu estou querendo dizer para você que a glória da segunda casa não é você ter uma casa melhor, não é você ter um serviço melhor, porque às vezes você está passando, como eu disse aqui, por algo e algum irmão às vezes diz, irmão, fica tranquilo, porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa, ou como está no texto, da última casa, será melhor, irmão, fica tranquilo. Quem já talvez ouviu isso? Eu já ouvi, irmão. Mas não é sobre aquilo que Deus pode nos dar, mas é sobre quem Ele é. É sobre o que Ele já fez e continuará fazendo até a sua vinda. A glória da última casa tem a ver com aquilo que Deus fez por nós através de Jesus e aquilo que eu e você carregamos hoje. Foi o que o Jonatas cantou. Pode morar aqui. Pode morar aqui. E nós vamos entender essa palavra. E eu quero convidar você a segurar aí no livro de Ageu, mas eu vou voltar um pouco na história bíblica e trazer alguns pontos aqui até nós chegarmos aqui nesse contexto de Ageu, do profeta Ageu. Amém? Quem está comigo ainda aí? Cutuca o seu irmão aí e fala, não dorme não, irmão.
Cutuca aí, balança o irmão aí, seu irmão não dorme. Balança ele aí, Lari. Balança o Rafa aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus amados? Lá no começo da história bíblica, em Gênesis, a palavra de Deus fala no capítulo 12 que Deus chama um homem chamado Abrão. E esse homem responde ao chamado de Deus pela fé, por isso ele é conhecido como o pai da fé. Deus diz para Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. E em ti serão benditas todas. Diga todas, irmãos. Todas, então a sua também. A minha também. Todas as famílias da terra serão abençoadas. E abençoarei aqueles que te abençoarem. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Abraão responde a esse chamado pela fé e faz conforme a vontade de Deus. A liberdade está em fazer a vontade de Deus. Amém? Abraão responde a esse chamado, Deus lhe faz promessas, Deus lhe promete um filho, e já na sua velhice, junto com a sua esposa Sarai, que depois se torna Sara, é mudado o nome dela, é mudado o nome de Abrão para Abraão, porque eles recebem a promessa de Deus, recebem o filho da promessa, esse filho nasce, e o nome dele é Isaac. Amém? O nome dele é Isaac, o filho da promessa. Deus testa o coração de Abraão, Deus testa a fé e a vontade de Abraão, pede esse filho em sacrifício, Abraão obedece. Fala pro irmãozinho aí, obedece. Abraão obedece. Vai até o monte para sacrificar o seu filho, mas Deus proveu o cordeiro. E na hora H, não precisa sacrificar. Abraão, Deus fala para Abraão: agora eu sei que tu me amas. Agora eu sei que tu me amas. Talvez Deus possa nos testar, irmão. Sabia disso? Sabia, meu irmão Leandro? Às vezes Deus nos testa para ver até onde vai a nossa fé. Sim ou não, pastor Gilmar? Sim ou não, pastor João? Amém. Aleluias. Às vezes Deus nos testa para ver até onde vai a nossa fé, para ver até onde vai o nosso caráter. Aleluias. Glória a Deus. Abraão obedece e a história continua. Isaac, seu filho, que é o filho da promessa, tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Desses dois filhos, um deles, Jacó, luta com Deus, mas obedece a Deus. Tem o seu nome mudado para Israel. Agora Jacó não é mais Jacó, mas ele é Israel. E desse homem, Jacó, que é Israel, vai vir 12 filhos, que depois futuramente se tornariam as 12 tribos de Israel. Desses 12 filhos, um é muito, mas muito usado por Deus, mas também testado por Deus. José. Deus dá sonhos, Deus usa da vida dele, seus irmãos o invejam, entregam ele, tentam matá-lo, entregam ele como escravo, ele é levado para o Egito. Ali Deus usa da vida de José, José obedece a Deus. Amém? Amém até aqui? José obedece a Deus, aleluias. Deus usa da vida desse homem. E no final, quando José, depois de tudo que José faz, depois de tudo que José opera, depois de tudo que Deus opera através da vida de José, José tem um grande teste a respeito do perdão, porque ele poderia usar do seu poder para afligir os seus irmãos que tinham traído e entregado ele como escravo, mas ele não o faz. José usa de um coração misericordioso, e nós devemos usar de corações misericordiosos. Posso ouvir um aleluia? Amém? Nós devemos usar de corações misericordiosos para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. José usa desse coração misericordioso. A Bíblia conta que no final, ali no final do livro de Gênesis, José morre.
mas a descendência desse povo continua. O faraó, que era da época de José, também morre, também passa. Um outro faraó, um outro governador do Egito se levanta ali no contexto onde final de Gênesis, começo de Êxodo. Mas dessa descendência de José, nasce um homem chamado Moisés. E esse homem Deus usa de uma maneira tremenda, tremenda. Ao passo de que para os judeus ele é o maior. Moisés é o maior da antiga aliança. Moisés para os judeus é patente alta. Deus usa da vida de Moisés. Moisés, não à toa, é o escritor do Pentateuco. É o escritor de salmos, de vários salmos, de alguns salmos. A Bíblia conta ali, eu não vou me aprofundar aqui na história de Moisés, mas a Bíblia conta que Deus usa da vida de Moisés. E em um determinado momento, Moisés é usado para libertar o povo que tinha se tornado escravo, porque esse faraó que agora estava vivendo nesse contexto, sabia da história de José e do povo de Israel, e ele então faz deles escravos. Mas Deus usa da vida de Moisés para libertar o povo. Então acontece o êxodo, a travessia do Mar Vermelho, e o povo peregrina pelo deserto. Até aqui tudo bem, irmã? Amém, irmãos? Nessa peregrinação, agora a gente vai chegar um pouquinho naquilo que Deus colocou no meu coração. Dentro dessa peregrinação, quando Moisés é levado por Deus, chamado por Deus até o Monte Sinai, lá, além de Deus entregar para Moisés os mandamentos e a lei, Deus também fala para Moisés assim: olha, eu preciso de um endereço. Estou falando com as minhas palavras, amém, irmão? Eu preciso de um endereço. Eu preciso de um lugar fixo para morar, para habitar com a minha presença. E a palavra de Deus fala que ele pede para Moisés construir o tabernáculo, ou a tenda da congregação. Amém? Isso está relatado no livro de Êxodo. A história continua. A Bíblia diz que a presença de Deus era gloriosa neste lugar, na tenda da congregação ou no tabernáculo. A presença de Deus era manifesta naquele lugar. Era manifesta, grandiosa, exuberante presença de Deus era naquele lugar. A história continua, a história bíblica continua. E o texto vai nos dizer que Moisés, que Deus fez promessa que ele entraria na terra prometida com o povo, que ele levaria esse povo até a terra prometida. Em um determinado momento há um tipo de desobediência de Moisés, e Deus fala para ele que ele não entraria mais na terra. Então a palavra de Deus nos conta que Moisés, ele avista a terra, mas ele não entra, ele morre. E depois de Moisés, Deus levanta Josué como sucessor de Moisés. E Josué e Calebe conduzem o povo até a terra prometida, a Canaã de Deus. Nesse tempo, um pouco depois, à frente do tempo de Josué e Calebe, a Bíblia nos conta que Deus levanta juízes para governar o povo. Porque o tempo ia se passando e esses homens iam chegando à idade, eles iam morrendo. E então Deus levanta juízes e juízas para governar o povo. Um juiz era bom, obedecia a Deus, outro juiz era mau, não obedecia a Deus. A história continua até nós chegarmos na monarquia. O povo pede um rei. Paulinho falou isso de manhã aqui. Amém? O povo pede um rei. Deus levanta, não tão da vontade de Deus, mas Deus permite e levanta o rei Saul. Ele governa por um determinado tempo, mas Deus levanta depois um homem que seria o homem segundo o coração de Deus. E Deus levanta Davi. Davi governa, grande guerreiro, firme nas batalhas, obediente ao Senhor. A Bíblia nos conta que ele tem alguns deslizes no seu governo como rei, mas Deus sempre honrando, Deus sempre perdoando Davi, como Paulo ministrou aqui de manhã sobre Davi.
E então chega um tempo que Davi, ele olha para toda a grandeza que Deus tinha dado para ele. Ele olha para o palácio, para as coisas que ele tem, ele fala: o meu Deus precisa de um lugar melhor. Não tem como eu ficar habitando num palácio, que sou um mero ser humano, servo de Deus, e Deus ficar habitando em tenda. Deus precisa de um novo lugar. E ele fala com Deus, movido por essa vontade, para que se fosse feito uma nova casa para Deus, uma nova morada para Deus. Deus fala para ele: tudo bem, mas não será você, porque a sua mão contém sangue de muitas pessoas que você matou. E então Deus permite que seja o filho de Davi, Salomão. Davi prepara tudo, prepara o ouro, prepara a prata, prepara a madeira, prepara tudo para que o templo fosse levantado, para que Deus agora tivesse uma morada digna, se assim nós podemos dizer, de ser habitada. A Bíblia fala que então Salomão, que é o sucessor de seu pai, Davi, ele constrói esse templo. E esse templo é algo assim que a Bíblia fala, irmãos, que não tem como a gente comparar nos dias de hoje. Do quão grande, o quão belo, o quão caro era esse templo para que Deus habitasse. E a Bíblia nos fala que então, nesse tempo, eu vou abrir aqui um texto, mas você não precisa abrir, amém? Segura lá em Ageu. Nesse tempo, olha o que o texto diz em 1 Reis 8. Eu vou abrir aqui, você não precisa abrir, para compartilhar com você. Aleluias. Glória a Deus. Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 10 e 11. Bora pro Oclim. Aí, pastor. Fala mais, né? Aleluia. Livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 10, diz assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Versículo 11: E os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Aleluia. Eu tenho que tirar, irmãos, porque é para perto, tá? Daí eu viro que eu não enxergo ninguém. Aleluia. Irmãos, o templo que Salomão construiu, a palavra de Deus fala aqui no primeiro livro de Reis que a glória do Senhor, ela desceu ali naquele lugar. Também fala que Deus escolheu para si aquele lugar para habitar e para descer com a presença dele, amém? E a glória de Deus era tão forte, a nuvem de glória do Senhor era tão forte que os sacerdotes não podiam ficar dentro daquele lugar, tamanha a glória de Deus. Você já parou para imaginar isso? Você já parou para imaginar tamanha a glória que Deus tem? Aleluias. Pode morar aqui. Amém? Nós vamos chegar lá. Porém, a Bíblia nos conta, no segundo livro dos Reis, que chegou um tempo em que se levantou um homem chamado Nabucodonosor. E esse homem, ele vem e invade Israel 3 vezes. Da primeira ele leva um pouco de homens cativos, pessoas, a segunda de novo, e na terceira vez, que está lá em 2 Reis 24 e 25, e em alguns outros livros também fala, a palavra de Deus fala que ele invade, leva cativo, destrói o templo e queima o templo e as casas do povo. E agora? Como que fica a glória de Deus? Como que fica? A Bíblia fala que esse povo que Nabucodonosor leva, depois de destruir o templo de Deus, eles permanecem cativos por 70 anos.
70 anos cativos. 70 anos. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento, Deus então, através de profetas, diga-se de passagem o profeta Jeremias, a Bíblia fala que eles são libertos desse cativeiro. E eles voltam para Israel. Eles voltam para casa. E quando eles chegam de volta, quem governava ali naquele momento era um rei chamado Rei Dário. E esse Rei Dário, ele permite a reconstrução do templo. E agora eu quero ler com vocês, quem segurou aí, o livro de Ageu. Ageu capítulo 1. Quem está entendendo até aqui, amém? Ageu capítulo 1 vai dizer assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo estava dizendo que ainda não era tempo de ser edificada a casa do Senhor. Verso 3: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Versículo 5: Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. Aleluia, até aqui. A Bíblia fala que eles receberam sim a permissão para reconstruir o templo, irmãos. O templo de Deus, a morada do Senhor. Só que a história também nos fala que já fazia mais ou menos uns entre 10 a 16 anos, 18 anos, que eles tinham parado a obra. Porque o povo samaritano veio de fora e contendeu com o povo de Israel acerca dessa reconstrução. Eu estou aqui resumindo, né, irmãos? E diante dessa contenda, dessa afronta, dessa dificuldade, a palavra de Deus fala que o povo então para. Mas eles param de reconstruir o templo de Deus, a morada do Senhor, e começam a investir na casa deles. Por isso que Deus fala aqui na boca do profeta Ageu: vocês acham que não é ainda a hora de reconstruir o templo? Ou seja, mãos à obra. Quem está pegando aí no Espírito? Mãos à obra, irmãos. É hora sim. Os campos estão brancos, diz o Senhor Jesus. Amém? Os campos estão brancos, é hora de pregar. Se tem um tempo em que nós devemos pregar a palavra de Deus, a salvação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, é hoje. E amanhã não vai ser mais hoje, vai ser amanhã. E semana que vem vai ser semana que vem. E o ano que vem, se Deus assim permitir, vai ser o ano que vem. O dia presente que Deus nos dá, que é o presente de Deus para hoje, é o dia que nós devemos pregar o Evangelho de Deus a todos os corações. No livro de Tito fala que a graça de Deus se manifestou para todos aqueles que creem, para ser salvo. Essa graça que nos alcançou, por isso estamos aqui. É tempo de se pregar a palavra, é tempo de levar a palavra de Deus. Está sendo feito aqui o propósito que Deus colocou no coração do nosso irmão Pedro e do nosso irmão Márcio a respeito de preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. E esse preparar do caminho, ele já começou lá atrás com João Batista. Amém? Amém? Quem está entendendo? Ele começou lá com João Batista. Ele preparou o caminho para a vinda do Senhor. Jesus veio, houve um cumprimento da promessa. Ele foi ao Pai, mas ele disse: eu voltarei. Eu voltarei. Aleluias. É tempo de nós pregarmos. E a palavra de Deus aqui no contexto do livro de Ageu,
Deus usa do profeta para repreender o povo assim: ei, vamos lá, está na hora. Está na hora de reconstruir. Está na hora de fazer novamente o lugar para mim habitar. E Deus ainda repreende: ó, vocês estão investindo no lugar errado. Caminhar com Jesus, irmãos, é caminhar na direção certa. Não adianta você impor força se você estiver no caminho errado. Não adianta você impor força e velocidade se você estiver na direção errada. Pensou, alguém encontra comigo lá no túnel de Campos Jordão, eu com o carro ali rapidinho: onde você tá indo, irmão? Tô indo pra Ubatuba. Ué, tá pro lado errado, irmão. Tá com o carro cheio de gasolina, com o coração grato que tá indo lá pra Ubatuba. Oh, Jesus, vai então, irmão, Deus abençoe. Quem tá entendendo? Tô só aqui. E muito isso acontece, irmão, no nosso meio. Vamos caminhar numa mesma direção. Nós somos diferentes, mas caminhamos na mesma direção. Amém? Talvez você seja o dedo mindinho ou minguinho. Até eu falei aqui com os irmãozinhos aqui no culto de jovens, aqui no encontro de jovens. Ficou ali: é mindinho ou é minguinho? Né, Júlia? Aí a Júlia foi lá e pesquisou: ah, é mindinho, irmão. Amém. Talvez você seja o dedo mindinho ou minguinho, mas você é importante para o Senhor. Amém? E o texto vai nos falar: então Deus se levanta e usa aqui, ó, no verso 7, acompanhe comigo, por favor. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Né? Deus levanta, a Geoli estava repreendendo o povo para reconstruir o templo. Eles questionam e falam que não era o tempo, e Deus fala assim para eles no verso 7: assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Esperastes muito, verso 9, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxesse para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Está vendo o que Deus fala? Enquanto cada um corria para a sua direção, fazendo as suas próprias casas, a casa do Senhor estava deserta. Deus quer encher a casa dele. Amém? Eu sou tua casa, tua morada. Pode morar aqui, pode morar. O texto continua, meus amados irmãos. Eu estou aqui dando uma corrida para não ficar muito longo. O texto continua. Lá no verso 13 diz assim: então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E no capítulo 2, no verso 1, diz assim: e no 7º dia, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não está como nada diante dos vossos olhos comparado àquela. Deus está falando aqui para o povo. Eles estavam reconstruindo a casa do Senhor, só que o Senhor, se você percebeu lá no versículo 7, o Senhor pede para eles cortarem madeira para fazer. Deus fala assim para o povo: eu sei que não está ficando em nada igual a primeira lá. Amém? Quem está entendendo? Não está ficando igual, é de madeira. É mais, vou falar aqui, é mais simples. É mais humilde. É menor. O glamour é menor. Mas Deus está falando para o povo: calma. É o que eu me agrado, não é o que você agrada. E aí lá no verso 9, adiantando aqui um pedaço, então ele usa de Ageu para falar essa palavra: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que é interessante? Que depois desse tempo, nesse contexto, onde é então reconstruído ali
um novo templo para o Senhor, que não fica igual ao primeiro, mas Deus garante que a glória desta última casa seria maior do que a primeira. A Bíblia nos conta que passa 400 anos depois do profeta Malaquias, passa 400 anos, até a gente chegar em Mateus. Esse intervalo de tempo do último livro do Antigo Testamento, Malaquias, até o primeiro livro do Novo Testamento em Jesus Cristo, Mateus, passam-se cerca de 400 a 430 anos. E nesse período de tempo, os historiadores contam que não houve nenhum tipo de profeta, não houve mais profecia, Deus não falava mais, foi um período de silêncio. Mas então a palavra diz na boca do apóstolo João, porque no tempo de Jesus, esse templo que era um templo simples, ele foi reformado por Herodes e ficou um pouco melhor, ficou um pouco mais bonito. E a palavra de Deus diz em João capítulo 1, eu convido você a abrir, se você puder, João capítulo 1, verso 1. Aleluias. João 1, 1. A palavra de Deus diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne e habitou. Essa palavra habitou no original grego quer dizer tenda, quer dizer tabernáculo. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, ele veio tabernacular conosco. Ele veio morar. Agora ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele veio habitar no nosso meio. E a Bíblia vai nos contar que Jesus, ele adentra nesse templo, nessa última casa. Ele adentra, ele visita lá já quando criança. Jesus é apresentado lá. Depois, com 12 anos, ele volta lá de novo. E depois, no decorrer do seu ministério. Aquela profecia de Ageu, que a glória desta última casa seria maior que a primeira, se cumpre em Jesus. E mais do que em Jesus. Lembra o que eu disse para você, que o que não é a glória da última casa, amém? Quem lembra? O que não é. Porque Jesus, depois desse tempo, a palavra de Deus vai falar lá em Atos dos Apóstolos, Jesus fala assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele fala isso para os seus discípulos. E a palavra de Deus se cumpre, porque justamente quando ele fala isso, depois ele é assunto aos céus. Ele fala: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. E esse Consolador vai habitar em nós, vai habitar em você. A glória dessa última casa aí, ó, essa aqui, ó, será maior do que a primeira. Não para a sua glória, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Irmãos, Deus habita em nós. Deus habita em nós. Amém? Você pode falar isso para o seu irmão que está ao seu lado: Deus habita em você. Deus habita em você. Você é o novo endereço de Deus. Nós somos o endereço de Deus. Se alguém perguntar para mim e para você um dia, amém? Se alguém perguntar para mim e para você um dia, aonde que Deus mora, o que você vai falar para ele? Aqui. E você pode falar assim, ó, e ele pode morar aí também. Basta você aceitar. Basta você aceitar. Porque ele ainda está batendo a porta. Ele ainda está batendo a porta. Ainda está, irmãos. Ainda está. Jesus ainda está batendo a porta.
Amém? Sabe, Deus me levou por todo esse trajeto lá na minha casa, buscando da palavra, na sua presença, para trazer para você nessa noite, que a glória da última casa é maior do que a primeira, porque Deus habita em nós hoje. Hoje, sabe aquele Deus que habitou lá no templo de Salomão, que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé por causa da presença de Deus, da nuvem de glória? Hoje esse Deus habita dentro de você. Esse Deus habita dentro de você. Todos nós fomos batizados nesse Deus. A Bíblia diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito. É obviamente que os dons Deus distribui para cada um conforme a sua vontade, mas todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Todos nós. 1 Coríntios capítulo 12 diz isso. Todos, Paulo fala assim, todos fomos batizados em um só Espírito. Me veio algo aqui até o coração agora, e eu já vou partir para o final. Talvez você pense assim, que eu já vi irmãos falando. Ô irmão, eu queria tanto orar em língua. E Paulo diz assim, busque os dons. Não é errado não, irmãos, busque os dons. Só que se você não orar em línguas, isso não quer dizer que você não é batizado. Porque todos fomos batizados no Espírito Santo. O orar em línguas é um dom de Deus, assim como os outros dons. Talvez você não tenha e não tem problema. Talvez você não ore em língua e não tem problema. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12 que nem todos iam orar em línguas. Amém? Nem todos vão orar em línguas. Talvez Deus vai usar você para curar. Talvez Deus vai dar outro tipo de dom para você. E o Senhor Jesus, ele é tão bom que mais do que os dons, ele usa da vida do apóstolo Paulo para falar que também nós podemos dar frutos. E ele enumera na carta aos Gálatas, capítulo 5, uma lista com 9, um fruto que se divide em 9 partes. E talvez para mim, para você, talvez não, eu tenho certeza disso, ser cheio do Espírito Santo, nem sempre vai ser você orar em língua, mas vai ser você distribuir o seu fruto, o fruto do Espírito que habita em você. A glória da última casa será maior do que a primeira. E essa glória faz com que tenhamos frutos para entregar para o nosso irmão lá fora, para as pessoas lá fora. Ser cheio do Espírito é você ter domínio próprio. É você ser longânimo, bondoso, paciente, benigno. Amém? Isso também é ser cheio do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Talvez Deus vai usar você de outra maneira. Às vezes a gente foca muito em algo e Deus quer nos usar de outra forma. E para finalizar, para você ver como é que Deus confirma, eu tinha até marcado aqui para finalizar, João capítulo 4. Samaritana, marquei aqui. Esse encontro, irmãos, diz muito para nós. Sabe por quê? O Leandro tocou mais na parte, né, da água viva, né, que flui de nós agora, porque agora nós somos tenda. E sabe o que é interessante ser tenda? Me veio o coração agora. Quando era tenda, presta atenção aqui, irmãos, ó. Quando era tenda lá com Moisés, a palavra de Deus fala que a tenda mudava de lugar, sim ou não? Né, Margarete? A tenda mudava, né? Eles mudavam a tenda de lugar. Eles estavam no lugar, de repente Deus vinha e muda para outro lugar. Amém? Depois, quando se tornou um templo estrondoroso com Salomão, daí era fixo. Mas em nós, a palavra de Deus fala, Paulo fala que nós somos templo do Espírito. E o templo também é como se fosse uma tenda. Sabe por quê? Porque você pode ser tenda do Senhor na onde você está. Não é só aqui na igreja. A igreja aqui, a comunidade cristã, assim como as outras, é o lugar de reunião dos santos, onde nós congregamos, onde nós nos unimos como parte de um corpo. Então formamos um corpo, do qual Cristo é o cabeça. Mas lá no seu trabalho, você pode ser uma tenda. Quem está pegando? Lá na sua escola, você pode ser uma tenda que carrega a presença de Deus, que derrama sobre o outro. E esse outro vira uma tenda.
e carrega a presença de Deus e derrama no outro. E assim Deus vai trabalhando. E assim Deus vai fazendo. E sabe o que é interessante? Quando Deus tem esse encontro com a samaritana, um detalhe bem relevante dessa palavra, assim como toda a palavra de Deus é relevante para a nossa vida, é que nesse encontro, a samaritana interroga Jesus acerca de um negócio, de uma coisa. Ela fala assim: aonde que nós devemos adorar a Deus? Irmão João Carlos, aonde que nós devemos adorar? Amém? Aonde? Ela fala assim: em Jerusalém ou em outro lugar, ou no monte? E Jesus fala assim: é chegada a hora, e a hora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmão, Deus não se limita à geografia física de um lugar, porque Ele habita dentro de você. Amém? Faça menção dessa presença. Deus habita dentro de vocês, todos vocês. Deus habita dentro de nós. Nós somos a tenda do Senhor agora. A glória da última casa é maior do que a primeira. Porque essa glória dessa última casa um dia será eterna. Um dia nós vamos estar eternamente, nós seremos glorificados na ressurreição para a vida eterna com Cristo. Amém? Quem entendeu? Você é tenda do Senhor. Nós somos tenda do Senhor, nós somos casa do Senhor. Amém? Faça menção disso na sua vida em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe.